Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem A primeira coisa necessária a um cristão é a fé, sem a qual ninguém pode ser chamado cristão. A fé produz 4 bens. O primeiro deles consiste na união da alma com Deus, uma vez que, mediante a fé, a alma celebra uma espécie de matrimônio com Deus. Em segundo lugar, é pela fé que se inicia em nós a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. A vida eterna consiste em te conhecerem como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Este conhecimento de Deus principia neste mundo pela fé e atinge a sua plenitude na outra vida, onde conhecemos a Deus tal como Ele é. Ninguém pode chegar à vida bem-aventurada, que consiste no conhecimento de Deus, se primeiramente não o conhecer pela fé. Felizes os que acreditarem sem terem visto. João 20:29. O terceiro bem é a vida presente, orientada pela fé. Para que o homem viva bem, precisa conhecer o que é essencial para viver bem. Se uma pessoa tivesse que aprender pelo estudo tal conhecimento, ou não chegaria a ele, ou só o conseguiria depois de um tempo muito longo. Ora, a fé ensina tudo o que é necessário para viver bem. Ensina que há um só Deus, que Deus recompensa os bons e castiga os maus, que existe uma outra vida e verdades semelhantes. Esse conhecimento nos estimula a praticar o bem e evitar o mal. Nenhum filósofo antes da vinda de Cristo, apesar de todos os seus esforços, pôde conhecer a respeito de Deus e das coisas necessárias para a vida eterna, o que depois de sua vinda qualquer velhinha conhece pela fé. Isaías profetizou tal realidade com as seguintes palavras: a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 11:9. O quarto bem é que pela fé vencemos as tentações. Todas as tentações procedem do demônio, do mundo e da carne. O demônio tenta para que não obedeçamos a Deus, nem nos submetamos a Ele. Tentação que a fé elimina quando, por meio dela, conhecemos que há um só Deus e que só a Ele devemos obedecer. Alguém poderia objetar: é insensatez crer no que não se vê. Só se deve crer naquilo que se vê. Respondemos a tal objeção com as seguintes razões. Em primeiro lugar, a própria limitação da nossa inteligência afasta semelhante dificuldade. Se um homem pudesse conhecer perfeitamente por si as coisas visíveis e invisíveis, seria insensatez crer nas coisas que não vemos. O nosso conhecimento, porém, é tão restrito que nenhum filósofo até hoje conseguiu compreender totalmente a natureza de uma mosca. Em segundo lugar, pode-se ilustrar a objeção com um exemplo. Se um mestre que domina determinada ciência fizesse uma afirmação sobre a matéria de sua competência e um indivíduo sem cultura o quisesse refutar, por não ter compreendido, tal indivíduo seria considerado tolo. Sabemos que a inteligência dos anjos é superior à do maior filósofo, como a deste é superior à dos ignorantes. Portanto, seria tolo o filósofo que não cresce nas coisas ditas pelos anjos. Ele seria mais tolo ainda se não cresce nas coisas ditas por Deus. Em relação a isso, lemos na Sagrada Escritura: não te aflijas com aquilo que te ultrapassa, pois foi mostrado aqui mais do que o homem pode compreender. Eclesiastes 3:25. Em terceiro lugar, pode-se responder que se o homem só cresce naquilo que conhece, nem sequer poderia viver neste mundo. Como viver sem crer em alguém? Como poderia alguém saber, por exemplo, que tal homem é seu pai? Portanto, é necessário que o homem creia em alguém quando se trata de coisas que ele, por si só, não pode conhecer. Ninguém é mais digno de fé do que Deus. Logo, os que não creem nas verdades da fé não são sábios. São tolos e soberbos. O soberbo nada entende. 1 de Timóteo 6:4. O apóstolo acrescenta: sei em quem coloquei minha fé, tenho certeza. 2 de Timóteo 1:12. Isso é confirmado pelo livro do Eclesiástico. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele.
quarto lugar, pode-se responder que o próprio Deus comprova as verdades da fé. Assim, se um rei enviasse a alguém uma carta na qual estivesse gravado o seu sinal, ninguém se atreveria a dizer que essa carta não era do próprio rei. Ora, tudo o que os santos creram e nos transmitiram sobre a fé cristã está autenticado com o sinal de Deus. Esse sinal são as obras que criatura alguma é capaz de realizar, os milagres com os quais Cristo confirmou as palavras dos apóstolos e dos santos. Apesar disso, poderá alguém replicar que ninguém viu esses milagres. Respondo lembrando que o mundo inteiro prestava culto aos ídolos e perseguia a fé cristã, segundo referem os próprios historiadores pagãos. Em pouco tempo, todos se converteram a Cristo, sábios, nobres, ricos, poderosos e grandes. Graças à pregação de alguns homens rudes e pobres. Ou isso aconteceu porque viram os milagres ou porque não os viram? Se foi porque viram os milagres, já se tem a resposta. Se foi porque não viram, direi que não pode haver milagre maior do que o mundo inteiro se converter sem milagres. Não há necessidade de outros argumentos. Devemos crer mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos, uma vez que a vista do homem pode falhar, mas o conhecimento de Deus é infalível.